Muito boa tarde a vocês aí de casa, aqui conosco, no nosso programa Coffee Break de hoje. Hoje iremos falar de um tema muito importante, um tema que as pessoas precisam desse conhecimento. Vamos falar do setor jurídico e nada mais, nada menos para estar conosco aqui, o nosso querido amigo, nosso convidado, Dr. João Lucas Delgado, do escritório Delgado e Paixão. E para dividir esse bate-papo conosco, o meu amigo Osmael José. Muito boa tarde para você, Moraes. Um prazer imenso estar aqui novamente na programação da TVC Gazeta, onde o programa Coffee Break traz esse tema importantíssimo para você que tem empresa ou para você que pretende empreender. Hoje você vai aprender dicas exclusivas para você colocar na sua empresa, no seu dia a dia, porque o programa hoje está sensacional. E empresa precisa de uma assessoria jurídica, não é isso? Sem dúvida. Todas as empresas precisam de uma assessoria jurídica e o João vai passar para a gente algumas dicas, não somente de empresa, como aquelas pessoas, principalmente funcionário público, né? As necessidades que tem no departamento jurídico, setor jurídico, de um advogado para conduzir os problemas, né? E falando de negócios, a parte jurídica, Osmael, é importante. João, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer ter você conosco. O João é o nosso advogado da Moraes Móveis Araçatuba, da empresa Sócios do Saber. Seja muito bem-vindo e é um prazer nosso recebê-lo nesse sábado. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que fez você vir aqui em Araçatuba, escolher a nossa cidade para montar seu escritório, para poder estar fazendo o seu trabalho aqui na nossa região? Bom, Antes de responder essa pergunta, agradecer o convite. É uma honra fazer parte desse programa. Estou assistindo, estou acompanhando. Desejar mais sucesso para vocês. Bom, obrigado. A cidade estava precisando de um programa que tratasse dos assuntos que vocês estão trazendo à tona. Empreender não é fácil e vocês estão de parabéns. De verdade. Bom, eu vim para Araçatuba em virtude de eu trabalhar para um outro escritório, tá? Esse escritório é um escritório de Botucatu, até mandar um abraço pro pessoal, Colência Advogados. Na época que eu vim para cá, eles trabalhavam para uma instituição financeira de grande porte, eles necessitaram abrir uma sede aqui, uma sede imprudente, eu acabei assumindo a sede de Araçatuba. Eu vim a trabalho, mas eu fiquei pelo coração. E foi nessa época que eu te conheci. Foi nessa época que eu te conheci, exatamente. Época do Colência, né? Na época que eu precisava retornar para assumir outro cargo lá, eu conheci minha esposa, que é de Araçatuba, acabei casando e acabei fixando residência aqui, abrindo meu escritório aqui, e o Moraes foi um dos foi o primeiro cliente meu, foi a primeira empresa que abriu as portas para mim. Eu agradeço de coração, inclusive eu cheguei a ficar um tempo juntos lá na imobiliária, em loco, e praticamente a gente vê, eu tenho que aguentar o Moraes toda semana, não é fácil. Quantos anos, hein? Já faz quantos anos? Né? Porque faz mais de 10 anos mais que eu tô aqui. Mais de 10 anos. E você foi a primeira, de fato foi a primeira, depois que eu saí do escritório que eu trabalhava, você foi a primeira empresa que me abriu as portas, graças a Deus eu tenho outras hoje, mas agradeço e a nossa parceria continua de pé. Agora, inclusive, participando do seu programa. E sempre vai continuar. Que bom que você anda assistindo o nosso programa, hein, João? Com certeza. Bom, com certeza, né? Bom, doutor João, muitas pessoas que estão nos assistindo agora, às vezes até nos perguntam em qual área que o doutor se especializou e atualmente está trabalhando. Bom, como eu disse, eu trabalhava no escritório que trabalhava para um banco. Naquela época, minha área de especialidade era direito bancário. Saindo desse escritório, eu abri o meu, e hoje o foco do nosso escritório, eu tenho uma sede aqui, tenho o meu sócio fica em São Paulo, o Dr. Marco. Em regra, nós advogamos na área do direito empresarial. O Moraes é um dos nossos clientes, né, com ramificação para o direito imobiliário. Eu tenho outras empresas também que eu presto serviço jurídico. Área civil em geral. E nós temos uma carteira de clientes que é muito importante para nós, que nós consideramos muito, que é a área do servidor público. Tá? A gente tem uma carteira grande de servidor público, com clientes em toda a região aqui do interior de São Paulo. Então, o foco do nosso escritório são essas 3 vertentes, e graças a Deus a gente está caminhando bem. Doutor, como que o doutor enxerga a necessidade das empresas terem uma parceria, né? Ter um elo mais próximo
como advogado, com um escritório jurídico? Eu sei que o doutor tem hoje essa parceria, né, presta esse serviço para várias empresas, mas para as pessoas que estão em casa ou na sua empresa, às vezes olha o advogado, olha a necessidade jurídica dentro da sua empresa como uma situação que não é necessária. Mas como o doutor enxerga essa posição? Porque muitas das vezes a assessoria de um advogado dentro das empresas, ela passa, no meu entendimento, ser muito importante, né? Até porque é conduta de funcionário, e porque advogado também não é só falar sobre legislação ou de direitos. Às vezes o advogado traz uma ideia para um empreendedor, para um empresário, que não está no alcance dele voltado para o ramo jurídico, não é isso? Como o doutor relata, consegue colocar, expor para o nosso telespectador a necessidade de ter um advogado? Ou uma empresa, né? Que, na verdade, a ideia de advogado, que acho que a maioria tem, grande parte da população tem, é aquele advogado que vai litigar, vai brigar em juízo, ação. Quando a gente fala em direito empresarial, a gente está falando mais num direito preventivo, num direito consultivo. A gente quer evitar conflito e não gerar conflito. Então, por exemplo, para uma empresa, no seu caso, nós fazemos contratos, analisamos contratos. O que a gente menos quer é litígio. O advogado hoje, em regra, ele não foca em ação, ele não foca em litígio, no segmento empresarial, é óbvio, né? Então, o advogado, ele exerce um papel consultivo, ele quer evitar que o empregador ele tenha um problema trabalhista com o empregado, ele quer evitar que o empresário tenha um problema referente a um contrato, ele quer abrir portas. Na verdade, o advogado acaba sendo parceiro do empresário. Eles caminham juntos, evitando conflitos, evitando litígio. Então, essa ideia de advogado, acho que essa ideia comum, ela é meio ultrapassada. Hoje, eu sempre digo no meu escritório, o que eu puder evitar de conflito, eu vou evitar. O que eu puder evitar de litígio, eu vou evitar. A justiça é custosa, custa para a gente ajuizar uma ação, custa para nós nos defendermos, é demorada, nem sempre é 50-50, o êxito nunca dá para se prometer um êxito. Então, eu acredito que o advogado hoje tem um papel importantíssimo nas empresas. Óbvio, o advogado defende o direito, né? Mas nesse segmento, nesse linear, o empresário ele tem que ter um corpo jurídico que evite o conflito. Óbvio, conflitos existem, o litígio vai existir, mas a ideia é evitar esse litígio, porque o litígio é custoso e demorado. E a demora da justiça nossa, o custo dela não compensa para nenhum empresário, ainda mais esse empreendedor do dia de hoje. O empreendedor do dia de hoje, ele tem que ser dinâmico, ele tem que buscar resultado, e a demora, a justiça, não vai trazer esse resultado para ele. É uma das coisas também que, às vezes, as pessoas, o funcionário público ou o funcionário de qualquer uma empresa, às vezes ele até se pergunta, é difícil ter acesso ao jurídico da empresa ou até mesmo um escritório de advocacia para resolver qualquer que seja o problema do funcionário? O doutor acha que é difícil esse acesso hoje do funcionário com o jurídico? Bom, são duas situações diferentes, né? Por exemplo, para as empresas que eu trabalho, geralmente eu acabo auxiliando os funcionários dessa empresa em algumas demandas, em alguns pedidos que eles nos fazem. Inclusive, o próprio empregador, o próprio empresário, ele nos solicita esse auxílio algumas das vezes, tá? O advogado também, a gente não dá para dizer que o advogado faz caridade sempre, né? Algumas das vezes a gente auxilia e cobra por isso, tá? Então, pelo menos para as empresas que eu auxilio, que eu presto serviço, tem essa relação. Agora, no dia a dia, acho que advogado, dentista, médico, tem um monte. Você tem que peneirar e procurar um da sua confiança, um da sua qualidade. O acesso é fácil. Você liga no escritório, marca o horário e você vai escolher o que melhor te dá o caminho da vitória, né? Agora, eu tenho outro segmento, que é o que eu falei, do servidor público, né? Esse a gente já tem mais parcerias, né? Eu tenho uma porta aberta para o servidor público,
Tem muitas ações de servidor público e esses daí eu respondo diariamente questões deles no WhatsApp, por aplicativos. A gente tem uma página também do nosso escritório. Muitas vezes também, muitos cidadãos perguntam para a gente, mas eu não consigo pagar um advogado, eu não consigo ter acesso a um advogado. Nós temos a Defensoria Pública também, tá? Para quem não tem condições de pagar um advogado, de contratar os serviços do advogado, nós temos os serviços oferecidos pela Defensoria Pública, é um serviço gratuito. Tá? E qualquer pessoa tem acesso a esse serviço, porque às vezes as pessoas que estão acompanhando a gente agora ficam imaginando, mas Defensoria Pública, para mim ir lá, eu tenho que pagar alguma coisa, eu não tenho... Eu poderia a Defensoria Pública, ela atende, em regra, pessoas de baixa renda. Tá? Então é custo zero. Né? Exato. Ela não vai pagar nada para um defensor defender essa pessoa. E vamos lá, e não é sempre o defensor. A Defensoria Pública, ela tem um convênio com a OAB. Tá? Então, muitas das vezes, essa pessoa vai até a Defensoria, ela vai ser atendida lá pelo defensor, e a própria Defensoria Pública nomeia um advogado para defender essa pessoa. Tá? Tem advogados inscritos no convênio da Defensoria Pública, e a própria Defensoria nomeia um advogado sem custo nenhum. Então, olha que bacana acesso isso, né? à justiça. Isso é muito relevante, né? Porque muitas pessoas às vezes não têm esse conhecimento, que tem um advogado gratuito ali pela Defensoria, que ele pode ir lá e ter, né, essa facilidade aí em mãos, né, sem custo, para que ele possa estar, né, utilizando esses serviços. E dentro disso, Osmar, eu tenho uma pergunta para fazer para o Dr. João, mas essa pergunta vai ser logo após o nosso intervalo. É coisa rápida, é vapt-vupt. Até já. Colégio Alameda, com um espaço educacional amplo, planejado e rico em experiências, onde a criança pode ser criança, com aulas de musicalização, capoeira, teatro, inglês, judô, fisioterapia para os bebês, futebol, berçário e educação infantil. Venha conhecer nosso colégio. Colégio Alameda, Rua Maestro Pedro Novaes, 557, fone 18 3301 7177. Dual 7 Sistemas e Tecnologia. Há 14 anos no mercado, prontos para atender o seu estabelecimento e empresas. Sistema completo para gestão, monitoramento de finanças, controle de caixa, controle de estoque, emissão de notas, controle de delivery, sistema PDV, integração com iFood para o setor de restaurantes e muito mais. Dual 7 Sistemas e Tecnologia. Entre em contato pelo 18 3117 5540. Rua Cristiano Olsen, 3166, Araçatuba. Clínica MyPets, com atendimento veterinário, exames laboratoriais e imagem, cirurgias em geral, vacinas importada, consulta preventiva e documentação para a viagem. Contamos também com a boutique Pet e variedades em acessórios. Clínica MyPets, com atendimento personalizado para seu animalzinho se sentir mais feliz. Rua Porangaba, 1140, fone 3304-3455 ou zap 98805 5982. Quantos de vocês verdadeiramente acreditam que mudanças são necessárias para que a gente saia da zona de conforto? Precisamos mudar para poder nos conectar com essas pessoas. Quero apresentar para vocês que comunicação não está só naquilo que a gente fala, mas naquilo que as pessoas entendem que a gente fala. Por isso que é tão importante se comunicar muito bem. E nós, da Vox2U, viemos apresentar isso para vocês, através de ferramentas que vocês poderão trabalhar e desenvolver essas habilidades. Na questão de timidez, trabalhar um pouco o conceito de como lidar com o público em uma grande palestra, ou até mesmo desenvolvimento de ideias, como coloca essas ideias de forma mais assertiva para atender o público de maneira exemplar. Fale bem, não importa quem, não importa aonde. Cuide bem da sua saúde e da sua cidade. Beba Milk Mel, o leite da nossa terra. Além de ser campeão em qualidade, o leite Milk Mel tipo A é produzido em Araçatuba, gerando empregos e recursos para a nossa cidade, melhorando o dia a dia da nossa gente. Leite Milk Mel tipo A, produzido para você, com você e por você. Experimente também a manteiga Milk Mel e o leite Milk Mel Light. Prefira sempre o leite Milk Mel.
Sua dose diária de saúde é o nosso leite. Milk Mel. Ateliê Especiale Decor. Confecções e vendas de cortinas e persianas de todos os modelos. Deixe o visual de sua casa ou empresa mais bonito e elegante. Solicite um representante e faça um orçamento sem compromisso. Ateliê Especiale Decor. Qualidade, requinte e bom gosto é aqui. Rua América do Sul 490, Araçatuba. Telefone 997452219 ou 991 13 6250. Devido ao grande sucesso do Residencial Barcelona 1, sonhos foram realizados. Agora está sendo lançado o Residencial Barcelona 2, com 4 piscinas, playground infantil, quadra de basquete, vôlei, futebol de salão, academia, salão de festas, espaço gourmet, pista de correr, 3 quadras beach tênis e pomar com grande variedade de frutas, assim como espaço pet. Residencial Barcelona 2, com terrenos de 210 metros e parcelamentos em até 200 meses. Conforto e lazer com qualidade de vida é aqui no Residencial Barcelona 2. Ligue 18 3621 7249 e solicite um representante. Não feche nenhum negócio antes de conhecer e consultar o Residencial Barcelona 2. Venha sonhar com a gente e realizar o seu sonho. Já de volta do nosso break, aqui do programa Coffee Break. E assim, a gente dá sequência a esse bate-papo muito importante nesse sábado, falando da área jurídica. Para você que tem empresa, ou até mesmo para você que não tem, vai aprender muita coisa a partir de agora aqui, né, Moraes? Claro, e o intuito do nosso programa é trazer a informação para você. Você de casa, você da sua empresa, tem que estar dentro das informações, da atualidade. E o nosso tema de hoje é a área jurídica. E para falar um pouco, o nosso amigo, como sempre, Dr. João. E eu tenho uma pergunta, vamos voltar à pergunta que eu tenho curiosidade. Na defensoria, por exemplo, se o cliente ele precisa ser defendido por um advogado, não tem condição, ele procura a defensoria. Ele pode estar indicando advogado, doutor? Não, vamos lá. Então, a Defensoria Pública vai atender, em regra, uma pessoa que não tem condição de custear o serviço particular de um advogado. Isso quando eu falo é empresa e pessoa física. Pessoa física. Isso. Empresa não. Não. É outra, exatamente. A Defensoria Pública atende pessoas físicas de baixa renda. Tá? Em regra, a regrinha ali, até 3 salários. Tá? Ela tem que entregar uma série de documentos, ela tem que comprovar para a Defensoria que ela não tem condição de ser assistida por um advogado particular. Tá? Mas a regrinha lá também, não é assim que funciona. Ela, por exemplo, o João está lá inscrito na Defensoria Pública, eu quero que o João me atenda. Não funciona assim. Tá? Ela vai passar por uma triagem na Defensoria Pública, ou ela vai ser assistida por um defensor, ou a Defensoria Pública vai nomear um advogado para ela. Não dá para ela escolher, eu quero o João, tá certo? A Defensoria Pública vai fazer essa nomeação através de um ofício, o advogado, inclusive, ele pode rejeitar essa indicação por motivos particulares, ou por não atuar na área, ou por ter algum impedimento. Mas, de fato, a pessoa não consegue... eu conheço o João, o doutor João me atende bem, posso... Não e nem todo advogado é inscrito na Defensoria. Eu já fui, hoje eu não sou mais inscrito, tá? Então, ela não consegue escolher. Se o João é inscrito, ou o Moraes, que é um advogado, não tem condições de pagar. Eu consigo escolher o João? Não. Tá? Ou ela vai ser atendida por um defensor, ou a própria defensoria vai indicar, vai nomear um advogado para essa pessoa ser assistida, né? Para o advogado poder defender essa pessoa em juízo. Ela não pode escolher. Somente para a pessoa física. Agora, a pessoa jurídica não tem esse direito em defensoria pública? Na Defensoria Pública, não. Não, ela tem que estar entrando nos seus recursos próprios, contactando. Porque são perguntas, né, que muitas pessoas às vezes estão nos fazendo a partir de agora aí, e tem essas dúvidas de ir lá, não, eu tenho um advogado Paulo, aquele advogado lá, eu quero aquele lá, então ele não tem como escolher, como o doutor está deixando bem claro, né? A própria defensoria é quem faz essa seleção e direciona cada caso para ser atendido dependendo da solicitação. Exatamente. Primeiro, a gente tem que ver se o advogado está inscrito na defensoria, né? Eu não sei quantos advogados Araçatuba tem, mas a gente tem que ver
quais advogados estão inscritos, nem todos estão, como eu disse, eu já não estou mais, tá? Cada advogado também, quando vai se inscrever, ele escolhe um nicho de atuação. Então, tem advogados que só atua na área da família, tem um advogado que só atua na área criminal, tem um advogado que faz causas cíveis em geral, tá? Então, cada advogado, ao se inscrever, ele escolhe um nicho de atuação, ele pode escolher mais de um, inclusive, mas essa nomeação é feita pela defensoria, tá? Então não tem como a parte ou a pessoa que está se utilizando desse serviço público escolher o defensor que a defensoria vai nomear ou não, tá bom? O doutor atende a área civil, atende o ramo imobiliário também, e um dos pontos principais do doutor seria o setor público, seria o funcionalismo público, né? Como hoje, para as pessoas, o funcionário público que tem dificuldade, o doutor acha que elas têm essa deficiência de encontrar um advogado, de ter essa informação mais próxima? Isso é constante, doutor, ou não? Primeiro, uma questão importante de se levantar é o fato de que, acho que muitos de nós, inclusive, a gente acha que o funcionário público é aquele sujeito que trabalha pouco e ganha muito. É igual jogador de futebol. 95, primeiro que todos trabalham muito, né? Profissional ruim tem em toda a área, tem advogado ruim, tem corretor ruim, apresentador ruim, funcionário público, obviamente tem funcionário público ruim, mas quando a gente fala de trabalho, eles trabalham muito, e quando a gente fala de remuneração, 95% desses funcionários, eles ganham o padrão normal de um trabalhador da iniciativa privada. Tá? 5% por méritos, inclusive, eles ganham muito bem, tá? Mas também possuem responsabilidades grandes. O meu nicho de atuação especificamente, eu não advogo só para policial militar, mas eu tenho muito cliente policial militar. Para vocês terem uma ideia, o policial militar do estado de São Paulo, a categoria de policial militar do estado de São Paulo, na média nacional, ele está entre uma das piores remunerações da nação, do Brasil. O estado mais rico da nossa nação é um dos que piores remunera o seu policial militar. Tá? Eu não me lembro, mas se ele não está em último, ele está em penúltimo. E é uma classe que deveria, né, tanto o policial como o professor, deveria ter mais zelo em relação a isso. Né? Porque, querendo ou não, a nossa segurança, no meu ponto de vista, ela funciona. Né? No estado de São Paulo, tem uma segurança que realmente funciona, né? Que seria a polícia militar, né, doutor? Bom, uma das perguntas também que muitas pessoas podem nos estar querendo saber também. A empresa, muitos empresários aí não têm um departamento jurídico, só deixa ali a questão quando acontece alguma coisa dentro da empresa que ele precisa recorrer a um advogado. Qual a vantagem de se ter um advogado com antecedência ali para cuidar de toda a área jurídica da empresa, doutor? Eu costumo dizer que a gente só dá valor quando a gente contrata o serviço. Olhando de fora, parece custoso. Depende do tipo de contrato que o empresário também. Vou pagar um advogado por mês, por exemplo, mensalista. Minhas empresas, todas que eu advogo são mensalistas, me pagam por mês, mas eu não vou me utilizar dos serviços dele. Empresário, vocês podem ter certeza que vai sair mais caro quando você precisar de um. Com certeza. Né? Porque o advogado, como eu disse no começo do programa, o empresário que mantém um corpo jurídico, ou um advogado, ou um corpo de advogados lá prestando serviço para eles, ele vai evitar conflito, ele vai evitar o litígio. Porque ele vai estar assistido quando ele for assinar um contrato, ele vai estar assistido quando ele for contratar um serviço. Eu tenho advogado, eu não vou ter problema? Não, vai ter problema também. Ele vai ter toda a orientação, né, de qualquer questão, qualquer contrato que ele for assinar, então ele vai ter uma prevenção sobre aquele contrato que vai ser assinado, né, doutor? Exatamente. E no final das contas, se o empresário for colocar no papel, sai mais barato. Nossa. Além dele ter essa tranquilidade de... Cara, qualquer assunto que envolva direito, que envolva o setor jurídico, e nem só o setor jurídico, eu com o Moraes, nós trocamos ideias de negócios, de empreendimentos. Sim. Então, porque cada um no seu nicho, cada um no seu conhecimento. Mas eu não tenho dúvida de manter a empresa que consegue manter um setor jurídico, um advogado prestando serviço para ela, economiza, além dela trabalhar com mais segurança e tranquilidade. Mas tudo dentro da legalidade, né? Porque a empresa, quando adota esse sistema de trabalhar dentro da legalidade, o empresário anda mais tranquilo, anda sabendo que todo o jurídico está em ordem, não tem nada em atraso, Receita Federal, área jurídica, tudo vai bem tranquilo, né, doutor? Essa prevenção é que muitas empresas deveriam aplicar também
dentro do todo o sistema, né? Exatamente, é como eu te disse. O empresário só vai dar valor quando ele precisa de advogado e não tem. Ele vai ter que correr. Geralmente o problema já estourou, ele já está com o problema aqui, já é mais difícil de resolver. Obviamente, quando o problema é maior, o advogado cobra mais. Se ele tem lá um corpo jurídico que analisa essas situações para ele, nem o problema ele vai ter. Se tiver, o advogado vai tentar resolver logo de cara. Já tem a orientação com antecedência, né? Exatamente. Nesse caso, eu sou prova disso, né? Nós temos um trabalho, já fazem 10 anos, e a margem de problema jurídico do meu escritório, eu considero zero. Então, sempre que a gente tem algumas dúvidas, elaboração de contrato, a minuta, porque um contrato bem feito é um contrato que favorece as partes, né? Então, a colocação do advogado dentro de uma empresa é muito importante. No início, eu confesso que eu demorei até aderir, né, o programa de ter o João no meu escritório. Mas quando a gente teve algumas conversas, longos cafés, né, a gente entendeu e percebi que, de fato, toda empresa, todo empresário precisa ter um advogado. Na verdade, eu tenho comigo o seguinte: todo mundo precisa ter um advogado, um bom médico, um contador, um bom corretor e um apresentador também, né? Para apresentar o produto, aqui na TV Gazeta, não é verdade? Cada um na sua. Cada um na sua, né? Exatamente. E, de fato, a posição do advogado é muito importante. Agora, doutor João, na situação das empresas, existe um programa mensal que o seu escritório estabelece para cada empresa? Pode ser indústria, pode ser uma pessoa física também, pode ser aqueles pequenos comerciários, né? Pode ser qualquer tipo de ramo, pode se associar, ou seja, João, preciso do seu serviço, vamos fazer aí um trabalho de parceria em relação a ter a sua assessoria mensalmente. Caso precise, você mantém esse trabalho, oferece esse trabalho, é isso? O nosso escritório, acho que quase como qualquer escritório, ele oferece tanto serviço para a pessoa que não nos contrata mensalmente, então para o sujeito que vai pagar por uma demanda, como porque nos paga mensalmente. O valor, essa forma de contratação, depende muito do serviço que será prestado. Quando nós vamos conversar, quando nós vamos fechar um contrato com uma empresa, que seja, nós vamos sentar antes, vamos conversar que tipo de assessoria que ele vai querer, que áreas que nós vamos atuar. Com isso nós chegamos, delimitamos o valor e fechamos nosso contrato. E que esse valor, que se não for mensalista, acaba saindo mais caro, né? Como a gente diz agora há pouco. Por isso que é a vantagem de se ter um advogado que se paga ali um valor X mensal para atender todas essas demandas quando há necessidade, né? Exatamente. A ideia de se manter um corpo, que não seja nosso escritório, mas a ideia de se manter um corpo de uma empresa, por exemplo, de manter um corpo jurídico, como eu disse, não é aumentar o custo, é diminuir. Porque o advogado, ele vai evitar litígio, ele vai evitar problema. Quando o problema já aconteceu, tudo tende a subir, tudo tende a ficar mais caro, tudo tende a ficar mais preocupante. Na verdade, eu entendo hoje, nos dias de hoje, o advogado, tudo que ele menos, como eu disse, ele não quer conflito, ele não quer litígio. Ele quer levar tranquilidade para o empresário, para a pessoa física, para o sujeito que contrata os serviços dele. E a ideia de um advogado ser coerente nas decisões, no acordo, isso é muito importante. Eu, particularmente, sou suspeito em falar do escritório Delgado de Paixão, do nosso amigo Dr. João. Quando você tem uma decisão jurídica para ser tomada, a orientação do advogado para expor isso, ela vem ser muito importante. Mas no advogado, que seja coerente nas decisões. Então, às vezes, o empresário vai agir com o teor da emoção, né, daquela injustiça, ou seja, está numa posição de injustiça, às vezes passa a vir ter uma decisão que naquele momento não é uma decisão agradável. E o advogado que tem um equilíbrio, que é coerente, ele vai trazer esse cliente ao centro e mostrar que não é a melhor decisão. Ou seja, às vezes um acordo se torna muito melhor do que uma ação judicial. Correto, doutor? Eu costumo dizer assim para os meus clientes, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica: não leve para o lado pessoal. Raciocine, pensa ali na frente. Qualquer problema que você leva para o lado pessoal, a tendência é você ter prejuízo. Seu coração talvez até se alivie,
Você brigou, fez lá o que você queria fazer. Mas aqui, ó, na hora de vamos ver, é prejuízo. Então, um acordo bem feito, às vezes é melhor que uma causa ganha. Porque levou para o lado pessoal, a tendência é você aumentar o problema seu. Doutor, uma das perguntas também que às vezes algum empresário pode estar questionando ou até nos perguntando: é caro manter um corpo jurídico numa empresa? Por exemplo, eu tenho uma empresa lá, estou começando agora, e eu preciso de um jurídico para que possa responder por todas as questões que vier necessário. Isso é um custo alto ou qualquer empresa está no padrão para adquirir um corpo jurídico? Como eu disse, vai depender muito do serviço que o advogado vai prestar, né? Ele pode ter um corpo jurídico e esse corpo jurídico não atuar em determinada área da empresa. Embora a OAB tenha algumas tabelas de preços e tal, de precificação, isso depende de escritório para escritório e depende do serviço que o advogado vai prestar, como qualquer outro tipo de profissão. Tem médico que cobra uma consulta X, o outro médico cobra uma consulta Y, e a imobiliária do Moraes tem lá um serviço que ela presta, ela cobra Y, a outra imobiliária cobra X. Isso varia. Preço é difícil de falar, porque depende muito do serviço que esse empresário vai contratar. Mas o que não pode acontecer é ele achar que ele vai, é o que a gente conversou no começo, ele não pode achar que ele vai gastar muito porque ele vai manter um corpo jurídico tocando os negócios que envolvam direito na empresa dele. Pelo contrário, manter um corpo jurídico, um advogado que seja, 2, 6, depende do tamanho da empresa, só vai ajudar ele a ter menos problema, e pode ter certeza que o custo cai. No final do ano, na hora que ele for fazer o balanço, pegar lá o timesheet do advogado, deixa eu ver o que o advogado fez. O advogado foi prestar contas, olha, fiz isso, ele fala, importante. Realmente foi um dinheiro bem investido, né? Sim. Doutor, muito importante sua visita ao nosso estúdio. E é uma pena a nossa entrevista chegar ao fim, né? Nós estamos chegando ao final, mas o doutor vai ter outras oportunidades de estar vindo no nosso programa apresentar outras situações que é relevante para a sociedade. E o nosso programa só tem a agradecer a presença do doutor João, do escritório Delgado e Paixão. Você de casa que tem dificuldade em contratar um advogado, que tem uma empresa que está necessitando de orientação jurídica, fique à vontade, procura o Dr. João, o escritório do Dr. João vai estar aberto, de portas abertas para vocês, na Sul Metinose 23, não é isso? Vai lá tomar um café, ele está me devendo um café, vou lá, inclusive, eu e o nosso Osmaí, hein? Tomar um café lá, hein, Osmaí? E o programa Coffee Break chega no intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Clínica MyPets, com atendimento veterinário, exames laboratoriais e imagem, cirurgias em geral, vacinas importada, consulta preventiva e documentação para a viagem. Contamos também com a boutique Pet e variedades em acessórios. Clínica MyPets, com atendimento personalizado para seu animalzinho se sentir mais feliz. Rua Porangaba, 1140, fone 3304-3455 ou zap 98805 5982. Devido ao grande sucesso do Residencial Barcelona 1, sonhos foram realizados. Agora está sendo lançado o Residencial Barcelona 2, com 4 piscinas, playground infantil, quadra de basquete, vôlei, futebol de salão, academia, salão de festas, espaço gourmet, pista de correr, 3 quadras beach tênis e pomar com grande variedade de frutas, assim como espaço pet. Residencial Barcelona 2, com terrenos de 210 metros e parcelamentos em até 200 meses. Conforto e lazer com qualidade de vida é aqui no Residencial Barcelona 2. Ligue 18 3621 7249 e solicite um representante. Não feche nenhum negócio antes de conhecer e consultar o Residencial Barcelona 2. Venha sonhar com a gente e realizar o seu sonho. Colégio Alameda, com um espaço educacional amplo, planejado e rico em experiências, onde a criança pode ser criança, com aulas de musicalização, capoeira, teatro, inglês, judô, fisioterapia para os bebês, futebol, berçário e educação infantil. Venha conhecer nosso colégio. Colégio Alameda, Rua Maestro Pedro Novaes, 557, fone 18 3301 7177. A
Ateliê Speciale Decor. Confecções e vendas de cortinas e persianas de todos os modelos. Deixe o visual de sua casa ou empresa mais bonito e elegante. Solicite um representante e faça um orçamento sem compromisso. Ateliê Speciale Decor. Qualidade, requinte e bom gosto é aqui. Rua América do Sul 490, Araçatuba. Telefone 997452219 ou 991136250. Dual 7 Sistemas e Tecnologia. Há 14 anos no mercado, prontos para atender o seu estabelecimento e empresas. Sistema completo para gestão, monitoramento de finanças, controle de caixa, controle de estoque, emissão de notas, controle de delivery, sistema PDV, integração com iFood para o setor de restaurantes e muito mais. Dual 7 Sistemas e Tecnologia. Entre em contato pelo 18 3117 5540. Rua Cristiano Olsen 3166, Araçatuba. Quantos de vocês verdadeiramente acreditam que mudanças são necessárias para que a gente saia da zona de conforto? Precisamos mudar para poder nos conectar com essas pessoas. Quero apresentar para vocês que comunicação não está só naquilo que a gente fala, mas naquilo que as pessoas entendem que a gente fala. Por isso que é tão importante se comunicar muito bem. E nós, da Vox2U, viemos apresentar isso para vocês, através de ferramentas que vocês poderão trabalhar e desenvolver essas habilidades. Na questão de timidez, trabalhar um pouco o conceito de como lidar com o público em uma grande palestra, ou até mesmo desenvolvimento de ideias, como coloca essas ideias de forma mais assertiva para atender o público de maneira exemplar. Fale bem, não importa quem, não importa aonde. Cuide bem da sua saúde e da sua cidade. Beba Milk Mel, o leite da nossa terra. Além de ser campeão em qualidade, o leite Milk Mel tipo A é produzido em Araçatuba, gerando empregos e recursos para a nossa cidade, melhorando o dia a dia da nossa gente. Leite Milk Mel tipo A, produzido para você, com você e por você. Experimente também a manteiga Milk Mel e o leite Milk Mel Light. Prefira sempre o leite Milk Mel. Sua dose diária de saúde é o nosso leite. Milk Mel. Já estamos de volta do nosso intervalo comercial e hoje o tema falando da área jurídica. Para você que tem empresa, para você que é funcionário, dicas muito importantes para você aprender aqui dentro do nosso programa. Falando das empresas, falando do funcionário com relação aí ao jurídico, facilitando mais a sua vida. E isso, Moraes, é interessante, é muito importante aí as empresas, né, a aderir também um advogado para que possa, assim como diz o doutor aí, possa estar trabalhando, evitando que aconteça muitos imprevistos na área jurídica, né? Sim, eu que eu diga, Osmaí, a importância de um advogado dentro da sua empresa, te assessorando nos seus conteúdos, nos seus contratos, isso é muito importante. Então, essa presença faz o corpo da sua empresa afluir de uma forma muito melhor no setor jurídico. Ou seja, um advogado mensalista, você não tem aquela preocupação de errar. Por quê? Porque você vai fazer um contrato, emitir um contrato, fazer qualquer tipo de negócio, o seu advogado, ele está ali presente, né? Então você pode fazer a consulta em determinado momento. Então essa importância de ter um corpo jurídico na empresa, de pequeno porte, grande, né? Empresas de pequeno e médio, grande porte, é de extrema urgência, acredito eu, né? Na verdade, o nosso país necessita, as empresas requerem que você se prepare juridicamente. Então, esse elo advogado, empresa, é muito importante. É muito importante, sem dúvida nenhuma. Toda empresa, né, todo CNPJ precisa aderir a um advogado. As pessoas às vezes falam, mas eu vou gastar. Primeira coisa que a pessoa, né, o empresário pequeno principalmente, já pensa eu vou gastar com um advogado, sendo que eu nem vou precisar no momento. Mas a qualquer hora ele precisa. Aí ele vai ter que investir muito mais, né? Porque a gente fala que é investimento e não gasto. Porque quando você investe em um jurídico que tem uma competência realmente como a empresa precisa, ele vai deixar de perder ação, perder contratos, perder coisas interessantes, porque o advogado ele vai orientar tudo o que a empresa precisa.
todos os contratos que têm que ser assinados, a ação de funcionário, o que o direito do funcionário tem quando vai se contratar um funcionário. Precisa se consultar um jurídico, porque muitas empresas vão contratar um funcionário, nem sabe direito quais são, né, os encargos que tem que se pagar para um funcionário, principalmente as empresas que estão se iniciando, não sabe quais são os encargos que o funcionário tem direito. E aí depois o que acontece? O funcionário leva a empresa para o fórum, para o pau, para receber os direitos que não foi recolhido. Acontece muito disso aí. Eis aí a importância de adquirir a assessoria de um advogado na empresa, para assessorar tudo isso. E não só isso, né? Na elaboração de um bom contrato, isso é importante. O advogado ele está aí para te orientar. Porque um contrato não muito bem elaborado, não muito bem redigido, ele vem a te causar um problema imenso. E, inclusive, na aquisição de imóvel, é sempre bom ter um contrato. No meu caso, nosso escritório, tem o Dr. João, que presta o serviço há mais de 10 anos e todos os contratos que saem do meu escritório é analisado por ele, e isso é uma parceria que já surge há 10 anos. Então, a importância de você ter um advogado, um escritório que te presta uma assessoria, é de extrema importância, né? Isso é um fato, né, Osmar? Não tenha dúvida, porque quando se tem um advogado te trazendo todas as orientações, porque nós, como empresários, ou Moraes, às vezes nós não temos o conhecimento jurídico como o advogado tem. A gente conhece mais o básico ali, né, o que é, o que não pode, o que pode. Mas o jurídico, ele sabe dentro das regras das leis, como vai ser registrado um determinado funcionário, quais são os seus direitos que tem que ser recolhido todos os meses. Quando a empresa traz toda essa certeza, toda essa cautela, quando vai se contratar um funcionário, ele pode ter certeza que no final do contrato ele não vai ter dor de cabeça, porque ele foi bem orientado juridicamente para que possa ser feito tudo dentro da legalidade. E aí o empresário acaba não tendo dor de cabeça no final da contratação daquele funcionário. E aí também a escolha, né, de saber o advogado que você vai contratar, o escritório que você vai contratar. Eu costumo dizer que o advogado ele tem que ser coerente, né? Ele tem que ter um olhar clínico, um olhar minucioso em toda a situação, porque às vezes uma decisão, né, volto a falar, uma decisão vinda do proprietário de uma empresa, do empresário, às vezes pelo ego, acaba causando um malefício para o seu bolso, para a sua empresa, para a sua saúde, inclusive, né, que vai permanecer sempre nervoso. E a colocação de um advogado, de um escritório muito bem preparado, ali frequentemente assíduo, ele vai te orientar, direcionar o caminho para que você não tome essa atitude que venha te causar desconforto. Então, isso é um ponto muito positivo, né? Não tenha dúvida, né? Isso aí precisa ser adotado dentro de uma empresa para que a empresa possa crescer e buscando aí os seus objetivos no dia a dia dentro de uma legalidade, né? Para que o empresário possa desenvolver o seu trabalho tranquilo e não ter surpresas desagradáveis no decorrer do período que a sua empresa está avançando, porque quando você tem aí surpresas desagradáveis juridicamente, é desastroso isso para uma empresa. Então vale muito o investimento na área jurídica do que você deixar acontecer e depois você ter que contratar de última hora depois que tudo já está quase que perdido, né? Então vale a pena esse investimento dentro da área jurídica, manter um advogado ali e ter toda a orientação que você precisa para que as coisas possam caminhar dentro da legalidade, né? E muitas das vezes o valor que se é empregado dentro disso, né, na contratação de um escritório de advocacia mensalmente, digamos assim, como é o que a gente faz lá, nossa parceria, né, a gente tem uma parceria de negócios junto. Quem não conhece, não entende essa sistemática, acha que se torna um produto caro, e não é. Na verdade, o escritório do Dr. João está aí, aberto para vocês tirarem a dúvida, fazer um orçamento, inclusive, mas no final da história, esse capital que é investido vai te dar uma segurança, uma sensibilidade na sua empresa de poder fluir com a maior clareza no mundo dos negócios, né? Isso é um ponto importante. Outro detalhe também, Moraes, quando se tem um jurídico na empresa, esse jurídico ele tem um diálogo bem aberto com o funcionário
e aí o funcionário também possa consultar o advogado ali, quais são os seus direitos, o que ele pode, o que ele não pode. E aí o funcionário, ele vai ter aquela estabilidade sabendo que ele está contratado pela empresa e sabendo que ele está realmente recebendo aquela assessoria jurídica também. Tem um respaldo jurídico. Um respaldo jurídico também. Jurídico, Isso é muito importante, o funcionário também ter esse contato com o jurídico da empresa, porque ele não vai ficar com nenhuma suspeita. Será que está recolhendo certo? Será que o meu registro está dentro da minha categoria que eu estou exercendo? Será que está tudo correto? Então, o funcionário também tendo essa assessoria do jurídico da empresa, ele vai estar trabalhando ali sem ter dúvidas alguma que está sendo tudo dentro da legalidade e ele vai trabalhar mais tranquilo, vai desenvolver melhor o seu trabalho dentro da empresa. Isso pode ter certeza disso, né? Um exemplo que eu te dou é que quando eu iniciei as minhas atividades no meu escritório, em primeiro momento, com alguns cafés com o Dr. João, na época era o escritório Colense que ele trabalhava, era um dos sócios, em alguns cafés, né? Eu percebi a necessidade de ter um contrato com o advogado, com o escritório. Por quê? Porque quando você inicia um negócio para que seja grande, né? E se você não se prepara, não se estrutura um pouco antes, que foi o meu caso, você acaba se perdendo no meio do caminho. E o departamento jurídico, ele me ajudou bastante, né? Por quê? Porque você tem a ideia, você tem a atitude de abrir a sua empresa, que foi no meu caso, e o departamento jurídico, que é o caso do Dr. João, ele me ajudou a elaborar todo esse processo, até porque hoje a gente tem um número muito alto de clientes, e esses clientes, existem diversos contratos, aditivos de contratos. Então, para isso você precisa de um advogado, para que você não lance alguma cláusula que vá dar trabalho para você, no caso para a minha empresa, dar trabalho jurídico para o seu cliente, né, que seria o dono do estabelecimento, e para a parte que faz o contrato, que adquire o seu patrimônio. Então, o seu departamento jurídico é um departamento muito importante, a gente não pretende abrir mão jamais desse setor, né? Assim como você também... Sempre anda junto, né? Sempre andando junto, né? O jurídico, a empresa, o funcionário, é um conjunto que faz girar a roda da empresa dentro daquela estabilidade que não vai te trazer dor de cabeça futuramente. Porque você trabalhando tudo baseado juridicamente dentro da lei, você trabalha tranquilo, né? Sai na rua de cabeça em pé, sabendo que a sua empresa está respaldada aí juridicamente, o trabalhador trabalhando contente porque está tudo dentro da legalidade também. E isso aí é fantástico, né? A pessoa aplicar isso na empresa. E não somente na empresa, né? Como o Dr. João mesmo falou, é a importância, Osmaí, de ter uma assessoria, principalmente para o funcionalismo público, que é a área que o Dr. João, o escritório, o Delgado de Paixão, exerce mais, atender, né, a turma os funcionários do Estado, em especial a segurança pública, a classe do professorado, que às vezes precisam ser muito bem representados no setor jurídico, né? É uma classe que a gente sabe que é de extrema importância, a classe da saúde também. Então, fica a dica aí, você que está precisando de uma assessoria jurídica, né? É o nosso parceiro Dr. João, do escritório João Delgado de Paixão, aqui na nossa cidade de Araçatuba, né? Sem dúvida, e com esse bate-papo tão importante aí, não só para as empresas, mas também para você que é funcionário, nós chegamos aí ao final de mais um programa Coffee Break. Assista também nosso programa nas redes sociais, a max90fm.com, Facebook, YouTube e também no Instagram. O programa está lá disponível para você assistir a qualquer momento. Tudo que aconteceu aqui, você pode rever novamente o nosso programa Coffee Break. É isso aí, Osmaí. Como sempre, o nosso programa trazendo informação relevante para você. Nosso programa é transmitido pela TV Gazeta, canal 21, canal 521, para o Brasil e o mundo. Infelizmente, nosso programa chega ao fim e em breve estaremos de volta. Vem conosco.